Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o tapete lacinho. Eu confeccionei esse tapete para compor o jogo de banheiro lacinho que eu vou estar trazendo passo a passo aqui para o canal. Então essa é a primeira peça do jogo de banheiro lacinho e esse tapete ficou com uma medida de 75 de comprimento por 45 de largura. E para que você não perca as outras peças desse jogo de banheiro e também os próximos vídeos, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário, que é muito importante, me ajuda muito aqui no YouTube. E se você puder me ajudar ainda mais, eu convido você a se tornar um membro aqui do canal. Você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Deixa um hypar nesse vídeo, que vai me ajudar muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes nas cores rosa e na cor cru. Eu tenho aqui cones grandes, do rosa e do cru, os dois são na numeração 6, mas para fazer o jogo de banheiro com 3 peças, um cone pequeno de 700 gramas de cada cor, é o suficiente, tá? Esse jogo de banheiro ele é super econômico e fica lindo. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates, marcadores e a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar com o meu barbante na cor cru e eu vou fazer aqui um total de 49 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito as 49 correntinhas, eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou fazer agora um ponto alto para cada ponto de base até a minha última correntinha. Eu fiz aqui todos os pontos altos e para esse tapete eu fiquei com um total de 44 pontos altos. Aqui desse lado eu tenho uma alcinha de 5 correntinhas. Então deste lado aqui a gente vai fazer uma alcinha de 5 correntinhas também. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo bem no pontinho do nozinho. E essa parte então fica assim: 5 correntinhas nessa extremidade e 5 correntinhas nessa extremidade. Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base até o meu último ponto alto. Então eu vou ficar na parte reta com a mesma quantidade de pontos altos, tá? Esses pontos altos da parte reta, a gente vai manter a quantidade de pontos até o final da peça. A gente vai fazer nessa parte reta sempre ponto sobre ponto. E todos os aumentos a gente vai fazer na alcinha de 5 correntinhas dos dois ladinhos da peça. Então aqui é só seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base até eu chegar aqui na próxima alcinha de 5 correntinhas. Fiz aqui todos os pontos altos, um ponto alto para cada pontinho de base. E eu cheguei na alcinha de 5 correntinhas. Dos dois lados da peça, a gente vai marcar todos os pontos que a gente fizer dentro dessa alcinha
porque é onde a gente vai fazer os nossos aumentos. Então, aqui, dentro dessa alcinha, eu vou fazer 12 pontos altos e vou marcar o primeiro e o último ponto desses 12 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto, vou colocar um marcador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse último pontinho eu também coloco o marcador. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar na próxima alcinha de 5 correntinhas. Então, aqui a gente permanece com a mesma quantidade de pontos altos. Fiz todos os pontos altos e eu cheguei no próximo espaço de 5 correntinhas. E aqui a gente sempre vai fazer o mesmo que a gente faz desse lado aqui. Se aqui eu coloquei 12 pontos altos, marquei o primeiro e o último, desse lado aqui, eu também vou fazer 12 pontos altos e vou marcar o primeiro e o último ponto. Eu vou pôr o marcador. 2 e 12 pontos altos. Vou fechar essa volta na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou pôr o marcador aqui, olha, no último pontinho que eu fiz, que é esse aqui de trás. E agora eu vou iniciar outra volta. Eu vou subir 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Para o tapete, na parte reta, eu fico com 44 pontos altos. Então, eu vou fazer todos os pontos altos até eu chegar no marcador. E quando eu chegar no marcador, eu volto para a gente fazer os aumentos aqui, olha, da curvinha. Agora, aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até eu chegar no marcador, aonde a gente vai iniciar os aumentos. E eu cheguei aqui, olha, bem no marcador. E essa base, ela é uma base bem fácil de fazer, é uma base de ponto sobre ponto, ela é fácil também de aumentar, se você quiser fazer uma base maior, tanto para a capa do vaso quanto para o tapete, é só fazer mais número de correntinhas, como as laterais, é ponto sobre ponto, é só um ponto alto para cada ponto de base, você pode estar fazendo maior, independente de número par ou ímpar na parte reta, porque os aumentos a gente faz só na curvinha. E para a gente iniciar os aumentos, a sequência de aumentos aqui da curvinha também é bem fácil. A gente vai tirar o marcador e nessa volta, a primeira volta a gente fez 12 pontos altos. Nessa volta a gente vai fazer 6 aumentos. Em todas as voltas a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho e vou voltar o marcador. Então, para ficar mais fácil a gente saber onde a gente faz os aumentos, a gente mantém o primeiro e o último ponto do aumento sempre marcado. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, um aumento.
No próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto, eu faço um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, o aumento. No próximo ponto, faço um ponto sozinho. E eu cheguei no marcador. Aqui no marcador é meu último aumento. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E volto o marcador no último pontinho da curvinha. Então, nessa volta, eu fiz um ponto alto sozinho antes do aumento. Agora, aqui na parte reta, é só a gente fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui, então, a parte reta, que é ponto sobre ponto, até eu chegar, então, no próximo marcador. Fiz aqui todos os pontos altos e eu cheguei no outro marcador. Então, se desse lado aqui eu fiz um ponto alto e o aumento, desse outro lado aqui eu vou fazer a mesma sequência de pontos, um ponto alto e o aumento. Nas duas extremidades da peça, eu fico sempre com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou repetir aqui tudo que eu fiz desse lado aqui. Vou tirar o marcador, que marca aqui bem a curvinha, e vou fazer um ponto alto sozinho e volto o marcador. No próximo ponto, eu faço o aumento. Então, a gente vai repetir aqui tudo que a gente fez ali na outra curvinha. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto, o aumento. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto, o aumento. Um ponto alto e um aumento no próximo ponto. Um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Um ponto alto sozinho. E eu cheguei no último pontinho marcado. Vou fazer o último aumento da curvinha. E voltar o marcador aqui, olha, nesse último pontinho. Eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E essa parte vai ficando assim. Agora aqui, a gente vai iniciar a próxima volta. Então, aqui, sempre ponto sobre ponto, eu inicio com 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e faço um ponto alto para cada pontinho de base, ficando na parte reta, sempre com a mesma quantidade de pontos que eu iniciei. E eu vou fazer assim até eu chegar nessa outra curvinha. Então, eu vou fazer meus pontos altos e quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. E eu cheguei aonde eu tenho o marcador. Então, a gente vai iniciar os aumentos. A cada volta, a gente vai aumentar um ponto alto antes do aumento. Então, se na volta anterior eu fiz um ponto alto e o aumento, nessa volta eu vou fazer 2 pontos altos e o aumento. Vou fazer o primeiro ponto da curvinha e vou voltar o marcador. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho, no próximo ponto, um ponto sozinho e no próximo, o aumento. Um ponto alto sozinho, o segundo ponto alto sozinho e no próximo, o aumento. E essa é a sequência de pontos para essa volta. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho e no próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 2 pontos sozinhos e o aumento.
um ponto alto sozinho, o segundo, e agora o aumento, um ponto sozinho, o segundo ponto alto sozinho, e eu cheguei no outro marcador. Vou tirar o marcador, vou fazer o último aumento aqui dessa curvinha e voltar o marcador no último ponto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base até eu chegar no próximo marcador. Eu fiz todos os pontos altos e eu cheguei no outro marcador. Então, desse lado aqui de marcador a marcador, eu vou repetir a mesma sequência de pontos que eu fiz desse lado aqui. Se aqui eu fiz 2 pontos altos antes do aumento, aqui eu também vou fazer 2 pontos altos antes do aumento. Tiro o marcador, faço meu primeiro ponto alto sozinho, volto o marcador. Faço o segundo ponto alto sozinho. E agora, o aumento. Então, a gente sempre repete desse lado, exatamente o que a gente fez desse lado aqui. E dos dois lados, nas duas extremidades da peça, a gente sempre fica com a mesma quantidade de pontos. Eu vou concluir aqui, então, essa curvinha. Vou fazer por toda essa curvinha 2 pontos altos antes do aumento. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu fiz aqui, então, todos os aumentos dessa curvinha. E agora aqui, gente, essa base é uma repetição. A gente vai manter essa sequência de pontos até o final do trabalho. Na parte reta, a gente sempre faz ponto sobre ponto e sempre vai ficar com a mesma quantidade de pontos na parte reta. Na curvinha, a gente sempre vai ter dos dois lados da curvinha a mesma quantidade de pontos. E em todas as voltas eu vou aumentar um ponto alto antes do aumento. Eu iniciei aqui, olha, com 12 pontos altos. Na outra volta eu fiz um ponto alto e um aumento. Nessa volta, 2 pontos altos e um aumento. E nessa volta que eu vou iniciar agora com vocês, a gente vai ficar com 3 pontos altos e um aumento. Depois 4 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento. Então, a gente sempre vai estar aumentando um ponto alto antes do aumento em cada volta. Eu vou iniciar mais essa volta com vocês. E como são voltas de repetição, depois é só seguir fazendo até a gente ter a quantidade de pontos necessária. Aqui, para concluir e iniciar uma volta, eu sempre vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E todas as voltas eu inicio fazendo 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Faço na parte reta ponto sobre ponto. Apenas um ponto alto para cada ponto de base, sem nenhuma modificação. E a gente vai fazer assim até o final dessa base. Eu fiz aqui um ponto alto para cada pontinho de base e cheguei novamente na curvinha. Então, eu vou fazer mais essa curvinha aqui com vocês e depois é só seguir fazendo, tá? Cheguei na curvinha, olha, o marcador a gente mantém até o final da base, tá? Para ficar mais fácil aqui a gente fazer os aumentos. E se na volta anterior eu fiz 2 pontos altos antes do aumento, nessa volta eu vou fazer 3 pontos altos antes do aumento. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e já vou voltar o marcador. Então, eu já tenho 1 no próximo ponto, 2 no próximo, 3 e agora o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos sozinho e no próximo o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2, 3 pontos altos sozinho
E agora o aumento. Agora, 1, 2, 3 pontos altos sozinho no próximo ponto. O aumento. 1, 2, 3 pontos altos sozinho. No próximo aumento. 1, 2, 3 pontos altos sozinho. E o meu último ponto da curvinha é sempre o aumento. Então, eu tiro o marcador, faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto e volto o marcador no último ponto da curvinha. E agora, gente, a gente vai fazer voltas de repetição. A mesma quantidade de pontos que a gente fica desse lado aqui, a gente sempre vai ficar desse lado aqui. Então, quando eu chegar de marcador a marcador, eu também vou fazer 3 pontos altos e o aumento. Parte reta é sempre ponto sobre ponto. Aqui eu tô fazendo a minha quarta volta. Olha, a gente vai contar por aqui, pela curvinha, tá? Então, aqui, olha, eu fiz a primeira volta, eu não tô contando pela curvinha, eu tenho 1, 2, 3, 4 voltas na curvinha. Eu vou fazer até eu ficar com um total de 7 voltas. E quando eu chegar na minha 7ª volta, eu vou ter 6 pontos altos sozinhos antes do aumento. Então, quando eu chegar na 7ª volta, tiver 6 pontos altos antes do aumento aqui na curvinha, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui todas as voltas de pontos altos e fiquei com 7 voltas de ponto sobre ponto. Na curvinha, 6 pontos altos antes do aumento. Chegando no pontinho que eu fiz para iniciar, eu dei o nozinho e cortei o meu fio. E agora, a gente vai trocar a cor do fio. Eu vou fazer com a cor rosa 2 voltas de pontos altos, a mesma sequência de pontos que a gente vinha trabalhando. Ponto sobre ponto na parte reta e mantendo a sequência de aumentos aqui na curvinha. E também vou deixar o marcador no mesmo lugar, tá? Então, eu vou começar essa volta, você pode começar em qualquer lugar da peça. Eu vou começar bem próximo aqui da curvinha, pra gente fazer um pedacinho da curvinha juntos, mas é a mesma sequência de pontos que a gente fez com o barbante na cor cru. Então, com a cor rosa, eu vou fazer apenas 2 voltas de pontos altos. Então, quando eu chegar na volta que eu fico com 8 pontos altos e o aumento, aí eu volto com vocês, tá, gente? Porque aqui a gente vai manter a mesma sequência de pontos que a gente veio trabalhando até agora, sem nenhuma alteração. Olha, chegando aqui onde eu inicio a curvinha, eu vou tirar o marcador. Então, se nessa volta eu concluir com a cor cru, 6 pontos altos e o aumento, nessa volta com a cor rosa, é 7 pontos altos e o aumento. Então, esse é o meu primeiro ponto alto da curvinha, eu vou voltar o marcador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e agora o aumento. Eu vou fazer então com a cor rosa 2 voltas, essa volta e a próxima, e sempre respeitando a sequência de aumentos, a mesma sequência de pontos que a gente vinha trabalhando, e eu vou deixar o marcador até eu concluir essa base. Eu vou fazer então as 2 voltas de pontos altos com a cor rosa e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 2 voltas de pontos altos com a cor rosa e agora fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora a gente já pode tirar os marcadores, que a gente vai começar a volta de alcinhas. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3,
4, 5, 6 alcinhas, 6 correntinhas e vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no terceiro, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no terceiro um ponto baixo, e essa volta ela é toda feita assim. Na curvinha, na parte reta, são 6 alcinhas, pulando 2 pontinhos de base e fazendo ponto baixo no terceiro. E a gente vai fazer assim por toda a volta. Na curvinha não tem diferença, tá? Então, aqui, olha, essa volta toda, 3, 4, 5, 6 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e no terceiro eu faço ponto baixo. Vou fazer essa volta toda assim, dar a volta na peça toda e quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todas as alcinhas e chegando aqui no finalzinho dessa volta, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Nessa volta de alcinhas, a gente tem que ficar com uma quantidade par de alcinhas. O número de alcinhas sempre tem que ser número par para dar certo depois o acabamento da peça. Se você tiver feito maior, então a quantidade de alcinhas sempre tem que ser número par. Nessa volta, nós vamos ficar com 66 alcinhas. Mas aqui, no finalzinho, eu vou precisar pular um pontinho a mais para dar certo aqui o finalzinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço ponto baixo. Então, se você precisar fazer uma adaptação, pular um pontinho a mais, não tem problema. O importante é a gente ficar com o número par de alcinhas. E se a gente precisar adaptar, sempre pular mais pontos para o final da peça no embabadá. Nessa volta a gente fica com 66 alcinhas. Para fechar essa volta eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio e venho bem no pontinho baixíssimo que eu fiz, olha, para iniciar essas alcinhas aqui. Venho bem nesse pontinho, faço aqui um ponto alto e eu já vou sair no meio da alcinha para iniciar a próxima volta. Entro aqui, faço um ponto baixo e agora faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Venho na próxima alcinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Então, a gente vai continuar fazendo 6 alcinhas e o ponto baixo na próxima alcinha. Nessa volta, eu vou permanecer com a mesma quantidade de alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas, 6 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. E eu vou fazer assim, 6 correntinhas. Eu vou fazer assim nessa peça toda. Vou dar a volta toda, fazendo essa segunda volta de alcinhas. Então, quando eu estiver chegando no finalzinho dessa volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais uma volta de alcinhas e agora nós vamos fechar essa volta aqui e a próxima volta nós vamos continuar fazendo alcinhas. A gente faz 3 correntinhas, laça o fio, vem aqui, olha, bem no pontinho baixo que a gente fez para iniciar e faz um ponto alto. Assim a gente inicia
A próxima volta já do meio da correntinha, que a gente já começa aqui, olha, do meio da correntinha. Volta, faz um ponto baixo e 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vai para a próxima alcinha. Eu vou fazer então mais uma volta de alcinha e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei no final dessa volta. E essa última volta de alcinhas, a gente não vai fechar com o ponto alto. A gente vai fazer as 6 alcinhas e vai fechar com um ponto baixíssimo, bem no pontinho baixo que a gente fez para iniciar essa volta. Então, a gente fez aqui 3 voltas de alcinhas. E agora, eu vou vir aqui, olha, bem nessa próxima alcinha, bem dentro da alcinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo e 1, 2, 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. E aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer mais 9 pontos altos, ficando com 10 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Oito, 9 e 10 pontos altos. Eu venho na próxima alcinha e aqui eu faço um ponto baixo. E essa parte, olha, vai ficando assim. Laço meu fio sem correntinha de espaço. Na próxima alcinha, faço 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho na próxima alcinha, ponto baixo, laço, na próxima alcinha, 10 pontos altos. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Em uma alcinha, eu faço 10 pontos altos e na outra alcinha, o ponto baixo. Nove, 10, na próxima alcinha, ponto baixo. E essa volta, ela vai ficando assim, olha. Então, em uma alcinha, o ponto baixo, na outra alcinha, os 10 pontos altos, e eu vou dar a volta na peça toda. E quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos altos e chegando aqui na última alcinha, fiz os 10 pontos altos, faço um ponto baixo e fecho na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E essa parte fica assim. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha que me dá altura de um ponto baixo. E essa volta a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir aqui no próximo ponto. E eu vou iniciar o ponto alto e fecho tudo junto. Eu fiz aqui meio ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. E agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar aqui, olha, eu vou pegar a laçadinha do primeiro meio ponto alto e a laçadinha do segundo meio ponto alto, faço um ponto baixo, formando um picô. Laço, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto, no próximo meio ponto alto e um pontinho picô. 3 correntinhas, pego a laçadinha do primeiro meio ponto alto e do segundo, faço um ponto baixo, formando um picô. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto com picô. 3 correntinhas
e o pontinho baixo, formando aqui um pontinho picô. No próximo ponto, meio ponto alto, e no próximo eu vou fazer meio ponto alto e vou fazer o pontinho picô. Então, eu fiquei com 4 pontinhos picô. 1, 2, 3, 4. Nesse último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Vou vir para o próximo bloquinho de 10 pontos altos. Deixa eu arrumar a iluminação. Vou vir aqui, olha, para o próximo bloquinho de 10 pontos altos. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. Então, eu laço, trago a laçada, tiro tudo junto. No próximo, meio ponto alto e um pontinho picô. Então, aqui, gente, a sequência que a gente vai fazer é meio ponto alto sozinho e o próximo meio ponto alto com o picô. Pego uma laçadinha dos dois, meio ponto alto, faço um ponto baixo. Meio ponto alto sozinho e meio ponto alto com o picô. Pego a laçadinha dos dois, meio ponto alto, ponto baixo. E aqui, olha, ficou 1, 2, 3. Então, eu vou fazer meio ponto alto sozinho. E no próximo, meio ponto alto com o picô. Faço um pontinho baixo, formando o picô. No último ponto, ponto baixo. E essa parte, olha, vai ficando assim. Venho para a próxima sequência de 10 pontos altos. No primeiro, ponto baixo. Eu vou fazer mais esse aqui com vocês e depois é só seguir fazendo assim por toda essa volta. Então, no primeiro pontinho alto, ponto baixo, meio ponto alto sozinho e meio ponto alto com picô. No próximo ponto, só na alcinha de trás do ponto, meio ponto alto sozinho e no próximo, meio ponto alto com picô. No próximo ponto, meio ponto alto sozinho e no próximo, meio ponto alto com picô. A gente já tem 3 pontinhos picô. Meio ponto alto sozinho, meio ponto alto com picô. No último pontinho alto, ponto baixo. E agora eu passo para o próximo bloquinho de 10 pontos altos, ponto baixo e inicio mais uma vez o acabamento. E essa parte, olha, vai ficando assim. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Vou dar a volta na peça. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Vou dar a volta na peça toda. E quando eu chegar aqui, no pontinho que eu fiz para iniciar, bem no pontinho baixo que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Então, quando eu chegar no último pontinho, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta de pontinhos picô. Chegando no pontinho que eu fiz para iniciar, eu fiz o nozinho, cortei meu fio e já passei, olha, essa sobrinha aqui para trás, para eu fazer o arremate aqui do ladinho avesso da peça. Agora aqui, gente, nós vamos colar a aplicação. E a aplicação você pode estar colando do lado que você achar melhor. Você pode pôr aqui, olha, nessa partezinha aqui. Ou você pode pôr de ladinho. Aí é só você fazer de acordo com o que você achar que fica mais bonito, tá? Então, aqui, para colocar a aplicação não tem segredo, é só passar bastante cola, proteger a mesa, né? Aqui no caso, a mesa, a escrivaninha, proteger com uma sacolinha para não transferir a cola
para o seu local de trabalho e colar a peça no tapete da forma que você achar que fica mais bonito. Eu vou fazer aqui, eu vou colar essa aplicação e volto com a peça já concluída. Antes de eu terminar, eu quero falar para vocês que as outras peças, o lacinho e todas as outras peças desse jogo de banheiro eu vou estar trazendo para o canal e eu vou deixando o link na descrição deste vídeo, tá? Então, já se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, não esquece de deixar o like e deixa para mim nos comentários o que você achou desse jogo de banheiro. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim também nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!